Mas essa é a parte fácil. O clone será geneticamente equivalente ao original, mas sem a memória. Lembranças artificiais podem ser gravadas no cérebro do clone com os métodos avançados descritos no capítulo 5, como inserção de sondas no hipocampo ou a criação de um hipocampo artificial, mas o pai de Kurzweil morreu há muito tempo, e é impossível fazer uma gravação. O melhor que se pode fazer é juntar fragmentos de todos os dados históricos da pessoa, entrevistando quem lembre de fatos relevantes, acessando suas transações de cartão de crédito, etc., e inserindo as informações no programa. Um modo mais prático de inserir a personalidade e memória de alguém é criar um grande arquivo de dados contendo todas as informações conhecidas sobre os hábitos e a vida da pessoa. Por exemplo, hoje é possível guardar todos os e-mails, transações com cartões de crédito, anotações, agendamentos, diários eletrônicos e história de vida num único arquivo, que pode criar uma imagem exata de quem você é. O arquivo representará sua assinatura digital, contendo todo o conhecimento sobre você, e pode ser muito minucioso e íntimo, mostrando quais são seus vinhos preferidos, como você passou as férias, que sabonete você usa, seu cantor predileto, e muito mais. Utilizando um questionário, é possível ter uma noção aproximada da personalidade do pai de Kurzweil. Amigos, parentes e colegas poderiam responder ao extenso questionário sobre a personalidade dele, se era tímido, curioso, honesto, trabalhador, etc., atribuindo graus a cada traço de personalidade. Por exemplo, 10 para muito honesto. Isso criaria uma lista com centenas de números, cada um atribuindo um valor a um traço específico. Quando todos esses números são compilados, um programa de computador usa as informações para dar um resultado aproximado do comportamento dele em situações hipotéticas. Digamos que você esteja dando uma palestra e seja confrontado por algum mal-educado. O programa de computador pode pesquisar os números e prever um dentre vários comportamentos possíveis. Por exemplo, você pode ignorar o desbocado, xingar de volta, partir para a briga. Em outras palavras, a personalidade básica do pai de Kurzweil seria reduzida a uma longa lista de números, de 1 a 10, usados pelo computador para prever como ele reagiria em diversas situações. O resultado seria um vasto programa de computador que responderia a situações mais ou menos como a pessoa em questão, usando as mesmas expressões verbais, com as mesmas peculiaridades e idiosincrasias, tudo ajustado levando em conta as lembranças sobre a pessoa. Outra possibilidade é abandonar o processo de clonagem e criar um robô parecido com o original. Basta inserir esse programa num sósia mecânico que fala como o indivíduo original, com o mesmo sotaque, os mesmos maneirismos, e faz os mesmos movimentos, e acrescentar expressões recorrentes dele, por exemplo, entendeu? Também seria fácil. Naturalmente, com a tecnologia que temos hoje seria óbvio perceber que se trata de um robô. No entanto, nas próximas décadas será possível se aproximar cada vez mais do original, até que fique bom o suficiente para enganar os desavisados. Isso levanta uma questão filosófica. Essa pessoa será mesmo igual à original? A original continua morta, de modo que o clone ou robô é, no sentido exato, um impostor. Um gravador, por exemplo, pode reproduzir uma conversa com total fidelidade, mas certamente o gravador não é a pessoa original. Clone ou robô que se comporte exatamente como o original pode ser um substituto válido. Imortalidade. Esses métodos têm sido criticados porque o processo não grava realisticamente personalidade e memória verdadeiras. Um modo mais confiável de colocar a mente na máquina é por meio do projeto Conectoma Humano, discutido no capítulo anterior, que pretende duplicar, neurônio por neurônio, todos os percursos celulares do cérebro. Todas as lembranças e esquisitices da personalidade estão inseridas no conectoma. O Dr. Sebastian Seung, do projeto Conectoma, observa que há quem pague $100 mil ou mais para manter o cérebro congelado em nitrogênio líquido. Certos animais, como peixes e sapos, podem passar o inverno congelados num bloco de gelo e continuar perfeitamente saudáveis na primavera, quando descongelam. Isso porque eles usam a glucose para alterar o ponto de congelamento da água no sangue. Assim,
O sangue permanece líquido, mesmo com o bicho preso num bloco de gelo. No corpo humano, porém, essa alta concentração de glucose provavelmente seria fatal. Portanto, congelar um cérebro humano em nitrogênio líquido é um procedimento duvidoso, porque a expansão dos cristais de gelo vai romper a parede celular de dentro para fora, e, também, quando as células cerebrais morrem, são invadidas por íons de cálcio, causando a expansão delas até o rompimento. De qualquer forma, é muito provável que as células cerebrais não sobrevivam ao processo de congelamento. Em vez de congelar o corpo e romper as células, um processo mais confiável para obter a imortalidade talvez seja completar o conectoma da pessoa. Nesse caso, o médico terá todas as conexões neurais do paciente num disco rígido. Basicamente, a alma fica num disco, reduzida a informações. No futuro, alguém será capaz de ressuscitar o conectoma e, em princípio, usar um clone ou um monte de transistores para trazer a pessoa de volta à vida. O projeto Conectoma, como dissemos, ainda está longe de poder gravar as conexões neurais humanas. Mas, como diz o Dr. Seong, devemos ridicularizar os pesquisadores da imortalidade, chamando-os de tolos, ou algum dia eles irão rir no nosso túmulo. Doença mental e imortalidade. A imortalidade pode ter suas desvantagens. Os cérebros eletrônicos construídos até agora contêm apenas as conexões entre o córtex e o tálamo. O cérebro gerado por engenharia reversa, não tendo corpo, pode sofrer de isolamento sensorial e até manifestar sinais de doença mental, como os prisioneiros confinados na solitária. Talvez o preço de se criar um cérebro imortal com engenharia reversa seja a loucura. Cobaias humanas colocadas em câmaras de isolamento, privadas de qualquer contato com o mundo externo, acabam alucinando. Em 2008, a BBC exibiu um Programa científico chamado Total Isolación, em que foram monitorados 6 voluntários confinados num bunker nuclear, sozinhos e em completa escuridão. Passados 2 dias, 3 deles começaram a ver e ouvir coisas: cobras, carros, Zebras e ostras. Quando foram libertados, os médicos constataram que todos eles tinham sofrido deterioração mental. A memória de um deles teve uma queda de 36%. Pode-se imaginar que, após semanas ou meses, a maioria teria enlouquecido. Para manter a sanidade de um cérebro construído por engenharia reversa, será essencial conectá-lo a sensores que recebam sinais do ambiente exterior, que ele tenha a possibilidade de ver e ter sensações do mundo externo. Mas então surge outro problema. O cérebro pode se sentir como uma aberração grotesca, uma cobaia esdrúxula à mercê de um experimento científico. Como o cérebro mantém a memória e a personalidade do humano original, anseia por contato Humano. mas, espiando lá dentro da memória de um supercomputador, com seu emaranhado de eletrodos e fios pendurados, o cérebro de engenharia reversa seria repulsivo para qualquer humano. Seria impossível se afeiçoar a ele. OS. Amigos lhe dariam as costas. O princípio do homem das cavernas. Nesse ponto, surge o que chamo de princípio do homem das cavernas. Porque Tantas previsões razoáveis falham, e porque alguém não Quereria viva para. sempre dentro de um computador, o princípio do homem das cavernas é o seguinte: podendo escolher entre contato tecnológico e contato pessoal, sempre optamos pelo pessoal. Por Exemplo: se pudermos escolher entre ganhar ingressos para um show ao vivo do nosso cantor predileto ou um CD do mesmo cantor, o que escolhemos? OUSE. Pudermos escolher entre ganhar uma passagem de avião para visitar o Taj Mahal ou uma belíssima foto do palácio, o que vamos preferir? É mais que provável escolhermos os ingressos para o show e a passagem de avião. Isso acontece porque herdamos a consciência de nossos ancestrais macacos. É provável que algo de nossa personalidade básica não tenha mudado muito nos últimos 100.000 anos, quando os primeiros humanos surgiram na África. Grande. Parte da nossa consciência é dedicada a manter uma boa aparência e a tentar impressionar nossos amigos e os membros do sexo oposto. O mais provável é que, dada nossa consciência básica semelhante à dos macacos, só iremos nos fundir com computadores se eles fizerem melhorias, mas não substituírem totalmente nosso corpo atual.
O princípio do homem das cavernas deve explicar por que algumas previsões razoáveis sobre o futuro não se materializaram, como o escritório sem papel. Os computadores deveriam extinguir o papel nos escritórios, mas, ironicamente, até criaram mais papéis. Isso porque descendemos de caçadores, que precisam provar que mataram, mostrando a caça, isto é, confiamos na evidência concreta, não em elétrons efêmeros dançando num computador e que somem quando o desligamos. Da mesma forma, a cidade sem gente, onde os habitantes usariam a realidade virtual para participar de reuniões em vez de ter que sair de casa, não se materializou. Ir e vir nas cidades está cada vez mais Complicado. Por quê? Porque somos animais sociais, que gostam de conviver com outros. A videoconferência, apesar de muito útil, não capta todo o espectro de informações sutis oferecidas pela linguagem corporal. Se um chefe quer investigar um problema da equipe, por exemplo, ele quer ver os subordinados tremendo e suando para responder ao interrogatório. Só se pode fazer isso pessoalmente. O Homem das Cavernas e a Neurociência. Quando criança, li a trilogia Fundação, de Isaac Asimov, que me influenciou. Profundamente. Primeiro, me obrigou a formular uma pergunta simples. Como será a tecnologia daqui a 50 mil anos, quando houver um Império Galáctico? E. Ao longo do livro, tive que me perguntar, por que os humanos têm a mesma aparência e agem da mesma maneira que hoje? Eu achava que dali a milhares de anos, certamente os humanos teriam corpos de ciborgue com capacidade super Humana. teriam largado seus corpos insignificantes milênios atrás. Encontrei duas respostas. Primeiro, Asimov queria conquistar um público jovem, então criou personagens com quem esse público se identificasse, inclusive com todas as falhas deles. Segundo, talvez as pessoas no futuro tivessem a opção de ter um corpo com superpoderes, mas preferissem parecer normais na maior parte do tempo. Isso porque a mente delas não mudou desde o surgimento dos seres humanos, e a aceitação dos outros e do sexo oposto ainda determinava sua aparência e o que desejavam da vida. Agora, vamos aplicar o princípio do homem das cavernas à neurociência do Futuro. significa, no mínimo, que qualquer modificação da forma humana básica teria que ser quase invisível exteriormente. Não queremos parecer saídos de cenas de filmes de ficção científica, com eletrodos e fios pendurados na cabeça. Os implantes cerebrais para inserir memória ou desenvolver a inteligência só serão adotados se, com a nanotecnologia, surgirem sondas e sensores microscópicos invisíveis a olho nu. No futuro, será possível produzir nanofibras, feitas talvez de nanotubos de carbono com uma molécula de espessura, capazes de atingir os neuroníons com precisão cirúrgica e aprimorar as capacidades mentais sem interferir na aparência. Enquanto isso, se precisarmos estar conectados a um supercomputador para fazer o Upload. de informações, não queremos ficar presos a um cabo enfiado na coluna, como em Matrix. A conexão deve ser sem fio, para que possamos acessar grandes quantidades de potência computacional apenas localizando mentalmente o servidor mais próximo. Hoje temos implantes cocleares e retinas artificiais que conferem os dons da audição e da visão a pacientes, mas, no futuro, nossos sentidos serão aprimorados pela nanotecnologia, preservando nossa forma humana básica. Por. Exemplo: podemos ter a opção de melhorar os músculos via modificação. Genetica ou exoesqueletos. Haverá também lojas de corpo humano, onde poderemos encomendar peças de reposição quando as antigas estiverem gastas. Mas esses e outros aprimoramentos do corpo devem evitar a perda da forma Humana. Outra maneira de aplicar essa tecnologia conforme o princípio do homem das cavernas é usá-la como opção, e não como um modo permanente de vida. Podemos preferir a opção de nos conectar à tecnologia e desconectar pouco depois. Cientistas podem querer potencializar a inteligência para resolver um problema particularmente difícil, e depois tirar o capacete ou os implantes e ir cuidar de outras coisas. Assim não precisamos aparecer como soldadinhos espaciais na frente de nossos amigos. O objetivo é que nada disso seja feito por obrigação. Precisamos ter a opção de usufruir dos benefícios da nova tecnologia, sem o vexame de parecer meio bobos.
Nos séculos que estão por vir, é provável que nosso corpo seja muito semelhante ao que temos hoje, exceto que será aperfeiçoado e terá maiores poderes. O fato de nossa consciência ser dominada por desejos e anseios antigos é um vestígio do nosso passado simiesco. Mas e a imortalidade? Como vimos, um cérebro gerado por engenharia reversa, com todas as idiosincrasias do indivíduo original, acabará ficando louco se colocado dentro de um computador. Além disso, conectar esse cérebro a sensores externos para ter as sensações do ambiente é criar um monstro grotesco. Uma solução parcial é conectá-lo a um exoesqueleto. O exoesqueleto Edge. Como substituto, o cérebro da engenharia reversa pode ter sensações como toque e visão, sem a aparência grotesca. Depois, quando for criado o exoesqueleto sem fio, poderá agir como humano, mas será controlado pelo cérebro da engenharia reversa vivo dentro do computador. Esse substituto terá o melhor dos dois mundos. Sendo um exoesqueleto, ele será perfeito, possuirá superpoderes, conectado sem fio ao cérebro criado pela engenharia reversa dentro de um grande computador, ele será imortal. E como poderá sentir o ambiente e ser bonito como um humano verdadeiro, não terá grandes problemas na interação com outros humanos, já que muitos também já terão optado pelo mesmo procedimento. Assim, o verdadeiro conectoma fica num supercomputador fixo, enquanto sua consciência se manifesta no belo corpo ambulante de um substituto. Tudo isso exige um nível de tecnologia muito além da que temos hoje. Entretanto, em vista da rapidez dos progressos científicos, pode se tornar realidade antes do fim do século. Transferência gradual. Hoje, o processo de engenharia reversa requer a transferência das informações que estão dentro do cérebro, neurônio por neurônio. O cérebro tem que ser cortado em fatias muito finas, pois a varredura por IRM ainda não está aperfeiçoada a ponto de identificar com total precisão a arquitetura neural do cérebro vivo. Portanto, até que isso aconteça, a desvantagem óbvia do procedimento é que precisamos morrer para nos submeter à engenharia reversa. Como o cérebro degenera rapidamente após a morte, a preservação tem que ser providenciada imediatamente, o que é muito difícil de se conseguir. Mas pode haver um meio de atingir a imortalidade sem ter que morrer antes. Essa ideia foi lançada pelo Dr. Hans Moravec, ex-diretor do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Carnegie Mellon. Quando o entrevistei, ele disse que antevê um futuro distante, quando será possível fazer a engenharia reversa do cérebro com o propósito específico de transferir a mente para um corpo robótico imortal, mesmo com o indivíduo consciente. Se for possível fazer a engenharia reversa de cada neurônio no cérebro, por que não criar uma cópia feita com transistores, duplicando exatamente o processo de pensamento? Assim, não será preciso morrer para viver eternamente. Poderemos ficar conscientes durante todo o processo. Ele me disse que esse processo tem que ser feito passo a passo. Primeiro, você se deita numa maca ao lado de um robô sem cérebro. Em seguida, um robô cirurgião extrai alguns neurônios do seu cérebro e os duplica em alguns Transistores situados no robo. Seu cérebro é conectado por fios aos transistores na cabeça vazia do robô. Os neurônios são jogados fora e substituídos pelo Circuito de transistores. Como o cérebro ainda está ligado pelos fios aos transistores, continua funcionando normalmente e você permanece consciente durante o processo. Então o supercirurgião continua removendo os neurônios, sempre duplicando-os nos transistores do robô. A meio caminho da operação, metade do seu cérebro está vazia. A outra metade está conectada por fios aos transistores da cabeça do robô. Quando todos os neurônios tiverem sido removidos, o indivíduo terá um cérebro-robô que será uma duplicata exata do seu cérebro original, neurônio por neurônio. Quando o processo chega ao fim, você se levanta da maca e se vê num corpo perfeito. Você tem o corpo e o rosto mais belos do que jamais sonhou, com Capacidades e poderes superhumanos. E ainda tem a regalia da imortalidade. AO. Olhar para o corpo original, vê apenas uma carcaça envelhecida e descerebrada. É claro que essa tecnologia está muito além do nosso tempo. Não podemos nem aplicar engenharia reversa no cérebro humano, quanto mais produzir uma cópia exata feita de transistores.
Uma das principais críticas a essa abordagem é que um cérebro transistorizado não cabe dentro de um crânio. Dado o tamanho dos componentes eletrônicos, um cérebro transistorizado deve ser do tamanho de um supercomputador enorme. Nesse sentido, essa proposta remete à anterior, em que o cérebro de engenharia reversa é armazenado num imenso supercomputador que, por sua vez, controla um substituto. Mas a grande vantagem dessa abordagem é que não será preciso morrer, e continuaremos conscientes durante todo o processo. Essas possibilidades chegam a dar tontura. Todas parecem ter coerência com as leis da física, mas as barreiras tecnológicas são enormes. Todas as propostas de gravação da consciência num computador requerem uma tecnologia que está num futuro longínquo. Contudo, uma última proposta para chegar à imortalidade não exige nenhuma engenharia reversa do cérebro. Exige apenas um microscópico nanorrobo, capaz de manipular átomos um a um. Então, por que não viver para sempre em nosso corpo natural, só com um ajuste periódico para mantê-lo imortal? O que é envelhecer? Essa nova abordagem incorpora a pesquisa mais recente sobre o envelhecimento. Tradicionalmente, não há consenso entre biólogos sobre a fonte desse processo. Mas na última década, uma teoria foi ganhando maior aceitação, unindo diversas vias de pesquisa sobre a velhice. Basicamente, o envelhecimento é um acúmulo de erros em nível genético e celular. À medida que as células envelhecem, erros vão se acumulando no DNA e armazenam-se nas células, tornando-as vagarosas. As células começam a funcionar mal, a pele vai ficando flácida, os ossos se enfraquecem, os cabelos começam a cair, o sistema imunológico se deteriora. Um dia, morremos. As células também contam com mecanismos de correção de erros, mas com o passar do tempo o dispositivo começa a falhar e o envelhecimento se acelera. Meta, portanto, é fortalecer os mecanismos naturais de reparo celular, o que pode ser feito pela terapia dos genes e a criação de novas enzimas. Existe, porém, outro meio, o nanorrobo montador. Uma das peças dessa tecnologia futurista é algo chamado nanorrobo, uma máquina atômica minúscula que faz o patrulhamento da corrente sanguínea, eliminando células cancerosas, reparando os danos do processo de envelhecimento e nos mantendo jovens e saudáveis para sempre. A natureza já criou alguns nanorrobos na forma de células imunes que patrulham o corpo através do sangue. Essas células atacam vírus e corpos estranhos, mas não o processo de envelhecimento. Se os nanorrobos puderem reverter os estragos do envelhecimento em nível molecular e celular, a imortalidade estará ao nosso alcance. Nesse cenário, os nanorrobos são como células imunes, policiais minúsculos patrulhando a corrente sanguínea. Eles atacam as células cancerosas, neutralizam vírus, eliminam detritos e mutações. Assim, a possibilidade de ser imortal estará ao alcance usando nosso próprio corpo, sem precisar de robô nem de clone. Nanorrobos, realidade ou fantasia? Tenho a filosofia de que se algo é compatível com as leis da física, os únicos impedimentos para torná-lo realidade são da ordem da engenharia e da economia. As barreiras econômicas e de engenharia são grandes, mas mesmo impraticáveis no momento, são transponíveis. À primeira vista, o nanorrobo é simples, uma máquina com braços e cortadores que agarram e partem as moléculas em pontos específicos, e depois as juntam de novo. Cortando e colando vários átomos, o nanorrobo pode criar quase todas as moléculas conhecidas, como um mágico tirando algo da cartola. E também pode se autorreproduzir, basta construir um único exemplar. Este digere As matérias-primas e cria milhões de outros nanorrobos. Isso pode desencadear uma segunda revolução industrial, pois o custo do material de construção vai despencar. Talvez um dia todas as casas tenham seu próprio montador molecular, e será possível ter tudo o que quiser. Basta pedir a ele. Mas a questão principal é: os nanorrobos são coerentes com as leis da física? Em 2001, dois visionários travaram uma briga pública sobre essa questão. O que estava em jogo era uma concepção de todo o futuro da tecnologia. De um lado, o falecido Richard Smalley, ganhador do Prêmio Nobel de Química, era cético quanto aos nanorrobos. Do outro lado estava Eric Drexler, um dos pais da Nanotecnologia.
A batalha, titânica e interminável, ocupou páginas de várias. Revistas Científicas de 2001 a 2003. Smalley dizia que, em escala atômica, surgem novas forças quânticas que tornam impossível a construção de nanorobôs. O erro de Drexler e de outros, dizia ele, é que o nanorobô, com braços e cortadores, não pode funcionar em escala atômica. Existem novas forças, por exemplo, a força de Casimir, que fazem os átomos se repelirem ou se atraírem. Ele se referiu a isso como um problema de dedos grossos e grudentos porque os dedos do nanorobô não são pinças e chaves delicadas e precisas. Forças quânticas atrapalham. É como tentar soldar metais usando luvas muito grossas. E cada vez que tentamos juntar as duas peças de metal, elas se repelem ou grudam na gente. Não é possível pegá-las da forma adequada. Drexler contra-atacou, dizendo que nanorobôs não são ficção científica, que realmente existiam. Propôs que ele pensasse nos ribossomas do nosso corpo. Tais estruturas são essenciais para criar e fundir as moléculas de DNA. Cortam e juntam moléculas em pontos específicos, o que possibilita a formação de novas cadeias de DNA. Smalley não se convenceu. Afirmou que os ribossomas não são máquinas que conseguem cortar e colar o que nós quisermos. Eles agem especificamente em Moléculas de DNA. Além disso, os ribossomas são feitos de substâncias químicas orgânicas que precisam de enzimas para acelerar a reação, o que ocorre apenas em ambiente aquoso. E concluiu dizendo que os transistores são feitos de silício, não de água, portanto as enzimas jamais funcionariam. Drexler Rebateu afirmando que catalisadores podem funcionar sem água. A briga continuou acalorada, em vários rounds. No fim, como competidores empatados, os dois estavam exaustos. Drexler admitiu que a analogia com cortadores e maçaricos era simplista demais, e forças quânticas podiam interferir. Smalley Reconheceu não ter conseguido nocautear o adversário, pois a natureza tinha pelo menos uma forma de solucionar o problema dos dedos grossos e grudentos. Com ribossomas, e talvez haja outros meios mais sutis, ainda desconhecidos. Evitando entrar nos detalhes desse debate, Ray Kurzweil acredita que os nanorobôs, com ou sem dedos grossos e grudentos, um dia irão moldar não só moléculas, mas a própria sociedade. Ele resumiu sua visão ao dizer: não estou planejando morrer. Vejo isso, em última análise, como um despertar de todo o universo. Penso que hoje o universo inteiro é feito basicamente de energia e matéria burras, mas que irá despertar. E despertar transformado nessa energia. E matéria de sublime inteligência, espero fazer parte dele. Por mais fantásticas que sejam essas especulações, não passam de um prefácio para a próxima rodada de especulações. Talvez um dia a mente não só estará livre do corpo material, mas também será capaz de explorar o universo, em forma de energia pura. A ideia de que a consciência um dia será livre para vagar pelas estrelas é o sonho máximo. E, por incrível que pareça, está em perfeita conformidade com as leis da física. 5. Força. G. É uma medida da aceleração sentida por uma pessoa como se fosse seu peso. Na superfície da Terra sentimos uma força de 1 grama, que é o nosso próprio peso. NDRT.